Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 4. Nós temos estudado, domingo após domingo, aqui na escola dominical, esta carta do apóstolo Paulo às comunidades da Galácia. Então, cada domingo nós temos visto uma perícope, que é um recorte do texto escrito pelo apóstolo Paulo à comunidade dos Gálatas. E assim, nós temos lido a palavra e meditado sobre aquilo que o Espírito de Deus tem falado aos nossos corações. Então eu vou pedir para você abrir no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 12, Gálatas 4, a partir do verso de número 12, iremos até o versículo de número 20, todos acharam? Amém? Vamos lá, diz assim: sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a fidelidade que vocês tinham? Por que posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar? Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Amém, até aí. Minha tradução está um pouco diferente da de vocês hoje, e eu peguei essa versão para que nós pudéssemos compreender também de maneira profunda o que Paulo está dizendo. E eu queria que a nossa reflexão aqui nessa manhã caminhasse bastante para a nossa reflexão sobre como nós nos portamos, como nós nos comportamos, como nós reagimos no dia a dia diante das pessoas que convivem com a gente, que vivem conosco. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre o ministério que ele desenvolveu, o trabalho que ele realizou, a maneira como ele se relacionou com os cristãos da Galácia. Ele está falando do Evangelho. Nós temos visto, domingo após domingo, que Paulo, ele está querendo mostrar aos cristãos da Galácia a importância deles continuarem firmes em Cristo, enquanto havia um grupo de pessoas que eram os mestres rivais, temos chamado eles assim, que são pessoas que querem forçar os novos convertidos da Galácia a seguir a lei judaica. E Paulo está reforçando aqui tudo o que ele fez durante o seu ministério, durante o seu trabalho. E eu queria que você pensasse comigo, num primeiro momento, nessas duas palavras, ministério e evangelho, porque esses dois termos estão muito presentes nesses versos que a gente leu e na reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Ministério se refere ao trabalho que a gente faz, às ações que a gente realiza. Então, quando falamos sobre ministério, a gente tem o hábito de ver na comunidade cristã, por exemplo, alguns ministérios sendo desenvolvidos, certo? E a gente identifica alguns de maneira mais fácil. Então, por exemplo, o louvor está tocando, a gente chama, como é que a gente chama o louvor? Ministério de louvor, A gente dá esse nome, ou seja, é um trabalho que está sendo desenvolvido. A diaconia mesmo, os diáconos que recebem, que trabalham com o zelo, cuidado com o patrimônio, assistência social, a gente chama de ministério diaconal. Inclusive o nome é Ministério de Ação Social e Diaconia, é ministério. O pastor, quando está pregando, ele está exercendo o ministério da palavra, Então a gente está acostumado com esse termo ministério, porque ministério significa o trabalho que é desenvolvido. Então Paulo está dizendo assim sobre o trabalho que ele desenvolveu, a ação que ele realizou. Só que
ministério enquanto trabalho não pode ser associado, pelo menos de maneira direta, em relação a uma prestação de serviço como a gente vê hoje na sociedade. Porque quando a gente fala sobre trabalho, a gente imagina um trabalhador de CLT que vai lá e bate cartão, não é assim que a gente imagina? Falou trabalho, a gente já imagina, tem que ir lá, chegar às 7 horas da manhã, às 8, bater o cartão, ou chegar na empresa, chegar no consultório, abrir a loja e ter o horário de serviço até às 5, às 6 da tarde e fechou o serviço, acabou meu trabalho, agora chega de dor de cabeça, né? Agora eu vou curtir, né? Então a gente pensa em trabalho dessa forma. Agora, como a gente fala de ministério, que também a gente às vezes pode entender como um trabalho, não é esse trabalho que a gente desenvolve, mas é a nossa vida de oferta, a nossa vida de serviço, a nossa vida de prestação de culto a Deus em favor das pessoas que Deus põe no nosso caminho. Esse é o ministério do apóstolo Paulo, pregar o evangelho, né? E quando a gente fala de evangelho, o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas. O evangelho, o anúncio que o apóstolo Paulo está fazendo, de que Deus em Cristo Jesus amou aquela pessoa a quem ele está pregando, e que aquela pessoa, por ser amada por Deus e reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor, ela tem o perdão dos seus pecados e é inclusa num relacionamento profundo com Deus. Então Paulo está aqui nesses versos falando que o ministério que ele tem desenvolvido na proclamação do Evangelho é algo de extrema importância que precisa ser considerada e atentada para aqueles cristãos da Galácia, trazendo para nós o que eu gostaria que nós pensássemos desde já, é que nós também, como homens e mulheres que temem a Deus, que amam a Deus, nós temos um ministério, nós somos vocacionados pelo Senhor, e nessa vocação nós exercemos o ministério, nós proclamamos as boas novas, nós servimos. Alguns servem tanto no ministério de louvor, na diaconia, no pastorado, no presbiterato, serve no departamento de administração às crianças, aos adolescentes. Há várias formas de usar os dons, né? Nós inclusive temos na Bíblia a nomeação de várias pessoas que desenvolvem ministérios, como o de profeta, evangelista, pastor, mestre, apóstolo. Nós temos ministérios. Só que a ideia do ministério está envolvida em tudo que a gente faz para a glória de Deus. Então, o seu relacionamento com as pessoas, a sua vida no cotidiano, junto à sua família, a sua ação no seu ambiente de trabalho, aí o trabalho mesmo que nós desenvolvemos como profissionais liberais para o ganho do nosso sustento, da nossa provisão, ou de qualquer outra forma, tudo isso que nós fazemos faz parte do exercício do ministério a Deus, porque não tem como viver o Evangelho de Jesus de maneira departamentalizada ou separada. Por exemplo, né? Não dá para ser cristão só dentro da igreja, certo? Que dentro eu sou cristão, lá fora já é outra conversa. Aquele versículo, aquele ditado popular, né? Amigos, negócio à parte, né? Não faz parte do conceito do Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho como um todo, não dá para separar, é a vida como um todo. Então Paulo está aqui entrando nesses assuntos e ele vai falar sobre o seu ministério. E uma das coisas que eu queria trazer para que nós pudéssemos juntos pensar, está nas primeiras frases dos versículos que nós lemos, quando Paulo diz assim: olha, eu me tornei como vocês. Essa expressão de Paulo, eu me tornei como vocês, e logo depois em seguida ele vai dizer, e que vocês se tornem como eu, há uma forma de se relacionar de iguais. Paulo se coloca de maneira igual com os seus irmãos, dizendo: olha, sejam como eu, assim como eu também sou como vocês, né? Ele está dizendo assim: olha, eu me tornei como vós, a expressão que ele usa. E dentro disso eu queria que você refletisse sobre, no exercício, ou melhor, na nossa vivência, na nossa convivência, na maneira como nos relacionamos com tudo à nossa volta e com todos que Deus põe no nosso caminho, o quanto que é importante a gente entender o meio em que nós estamos, a cultura na qual nós estamos inseridos. Quando Paulo fala que se tornou como eles, Paulo está dizendo assim: olha, eu me tornei flexível, me tornei adaptável, eu não fui intransigente, eu soube me adequar ao estilo de vida de vocês, porque eu, sendo um judeu, fui para a terra dos gentios na Galácia,
e o modo de vida de vocês é diferente, e eu me adaptei ao estilo de vida de vocês. Eu me tornei como vocês. Porque Paulo entendia que a cultura era flexível. O evangelho é único, mas a cultura é flexível. E nós precisamos entender que para que nós sejamos instrumento de bênção no meio das pessoas a quais nós convivemos, nós temos que entender o meio cultural em que nós vivemos, porque a cultura é flexível. Se você já viajou para outros países, você pode perceber que existem cristãos em outros países que têm uma cultura totalmente diferente do cristianismo que nós temos no Brasil. Porque a cultura, ela é flexível. O evangelho é um só, mas a cultura muda. Eu me lembro, eu fui representar a IPI do Brasil, alguns anos atrás, num Conselho Mundial de Igrejas Reformadas. A reunião foi em Grand Rapids, estado de Michigan, nos Estados Unidos. E lá veio representantes de todos os continentes. Nós tínhamos representantes das igrejas reformadas no mundo todo, presentes ali. E nos dias à noite, tinha um culto. À noite, assim, 6 horas da tarde, início da noite, tinha um culto. E cada culto, na segunda, era a responsabilidade de um grupo específico. Então, assim, por exemplo, não lembro certinho os dias, mas, por exemplo, segunda-feira era o pessoal da América do Sul e América Latina. Terça-feira, culto da América do Norte. Quarta-feira, dos europeus. Na quinta-feira, dos africanos. Cada dia um culto. Gente, vocês não têm noção. Aquele dia eu entendi o que é diferença cultural, litúrgica. Totalmente diferente, totalmente diferente. Culto europeu. Só aqueles hinos, você ouviu os mosquitos passando. Aí, e tudo protestante reformado. Aí o culto da América Latina e da América Central. Aí um culto mais caloroso, abraça quem está do lado, não sei o quê, né? Aquele negócio brasileiro, argentino, peruano, né? A gente tudo lá. E culto africano. O povo dançava, e gritava, rodava. Diferença cultural. Existem diferenças culturais. Estou citando a diferença entre países, porque ela se torna ainda mais gritante quando você observa. Por quê? Porque nós somos pessoas que foram alcançadas e moldadas por determinadas culturas. Faz parte da nossa cultura. Desde a colonização do Brasil, a forma como nós entendemos e vivemos o Evangelho, com a pregação dos jesuítas que vieram primeiramente, depois com os protestantes que vieram para o Brasil, e que foram europeus, americanos. Há uma realidade cultural que faz parte da nossa expressão de fé, que às vezes é diferente de outros países, mas o Evangelho é o mesmo. Agora, se você vir para questões locais, se você for no norte e nordeste, se você for no sul, você vai ver expressões e manifestações culturais dentro da própria vivência da espiritualidade que são diferentes. Há alguns meses atrás, eu estive pregando em São Luís, no Maranhão. Uma igreja muito boa, da Igreja Presbiteriana Independente, de um amigo, que tem muitas expressões culturais que são diferentes da nossa. Há diferenças culturais. E o que Paulo está dizendo é que ele teve a sensibilidade de entender isso e se tornou culturalmente flexível. Eu me tornei como vocês. Eu consegui colocar na minha mente que eu preciso entender vocês e viver como vocês para ser instrumento de bênção no meio de vocês. E a gente precisa aprender isso. Nós estamos inseridos num meio cultural. Eu vim do sul de Minas, estou em Mojimirim há 2 anos e pouquinho, e eu vou dizer para vocês, existe uma diferença cultural enorme entre o sul de Minas e aqui. E a gente está a 200 quilômetros, dá para ir a pé. Hã? Leva uns dias, mas chega. Um tirinho, é logo ali. Você já ficar de vontade de dar uma passeada até lá, né, andando ali. Né? Há uma diferença cultural. E Paulo está mostrando isso. Há costumes diferentes. Tem coisas que são costumes. Há expressões nossas que são hábitos.
que faz parte da nossa cultura, que não é o Evangelho, é cultural. Não quero que vocês se escandalizem, mas uma vez a IPI do Brasil, ela tinha uma parceria com uma igreja, que era a igreja dos Valdenses, e foi assinado o termo de parceria, que a Igreja Presbiteriana Independente, ela faz parcerias com outras igrejas reformadas espalhadas no mundo, né? E a gente assinou os documentos lá, tudo, né? E veio 2 representantes dos valdenses, né? Eu acho que era o presidente e o secretário-geral, geralmente vêm essas autoridades. E quando terminou o evento todo ali, saiu na porta da igreja, como se fosse na escadaria aqui, os valdenses acenderam um charuto. Agora sim, você fala assim, ó, fumar, para eles, isso é cultural. Grandes teólogos da história fumavam, porque na Europa, em alguns países, isso é normal. Tipo tomar um café. Não é pecado. Vocês estão entendendo? Não é pecado. É cultural. Agora, para a gente, se alguém sair daqui e acender um cigarro, ele está amarrado. Já fica com certo receio. Mas olha como é difícil. E para a gente às vezes pega tantas coisas que são culturais e a gente associa tudo isso ao Evangelho. E é difícil para a gente separar o que é o Evangelho e o que é cultural, o que é costume. Lidar com esse assunto não é fácil, e o tanto que é difícil para a gente. Mas Paulo diz assim, olha, eu aprendi a ser flexível na cultura, porque ser flexível na cultura é uma coisa, ser flexível no Evangelho é outra. O Evangelho continua sendo o Evangelho de Cristo. Então ele começa a colocar isso, dizendo, olha, porque o que está em discussão aqui, né, voltando para o texto bíblico, o contexto histórico, os Gálatas, os cristãos da Galácia se converteram, só que eles não cumpriam a lei, porque eles não eram judeus. Então, para eles, os 10 mandamentos, aquelas leis da circuncisão, dieta alimentar que existia na cultura judaica, eles não cumpriam. Só que, e Paulo disse assim, exatamente, vocês não precisam cumprir isso, porque isso aqui é da antiga lei, vocês estão sob Cristo, Cristo é maior que tudo isso, vocês seguem a Cristo. Só que chegou um grupo de judeus e começou a dizer, se vocês não cumprirem isso, vocês não são crentes de verdade. Aí eles ficaram em crise. Não, então tem que cumprir. Paulo está escrevendo dizendo, não, vocês não precisam cumprir isso, vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam fazer a dieta. Se vocês fizerem isso, e está no contexto da carta, inclusive a gente viu isso semana passada, se vocês fizerem isso, ao invés de vocês serem livres em Cristo, vocês se tornarão escravos. Escravos da lei. Então Paulo está mostrando aqui que ele tem essa sensibilidade de ver a cultura que é flexível. Segunda coisa aqui, o ministério do Evangelho é algo transparente. Transparente em que sentido? No sentido da clareza, da visibilidade de quem nós somos. Porque Paulo diz assim, olha, eu me tornei como vós, e que vocês também possam ser como eu. Quando Paulo diz, para que vocês possam aprender a ser como eu, ele está mostrando como ele é, a vida dele. Ele não é uma pessoa que não se mostra de verdade quem é. Ele não é alguém que se esconde, que finge ser alguém em público, mas é outra pessoa no privado, que demonstra uma emoção ou um comportamento quando está com outras pessoas, mas que na verdade no íntimo do seu coração ele tem outro sentimento. Ele é quem ele é. Ele é transparente, é autêntico. Boas, olha, ele é autêntico. O que ele pensa, como ele vive, é o que as pessoas veem. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi acusado por esses falsos mestres, né, esses mestres rivais, de estar deturpando o Evangelho, estar pregando o Evangelho, estar sendo acusado do contrário, mas ele fazia tudo o que ele entendia de fato que era correto, porque ele tinha aprendido do próprio Cristo. E ele convida os cristãos da Galácia para imitá-lo. Como nós lidamos com os problemas? A gente, trazendo para nós, como a gente lida com os problemas que a vida traz para nós? Como a gente se comporta diante das frustrações da vida, da decepção? Às vezes você pode dizer assim diante da decepção, não, está tudo bem, as coisas são assim mesmo, acontece. E em público, aí dá as costas, nossa, não estou aguentando não, viu? Nossa, eu vou meter o pé em tudo. Mas você está com vontade de meter o pé em tudo? Então, eu tenho vontade de meter o pé em tudo. Você está entendendo a transparência? Senão a gente se torna aqueles crentes de imagem, sabe aqueles crentes? Nossa, que pessoa maravilhosa, né?
em público, né? Aí tem aquela historinha, né, que aí é a história de pastor. O problema de contar a história de pastor é que aí uma criança chegou para uma pessoa da igreja e falou assim: nossa, a gente queria mudar aqui para dentro da igreja. Daí a pessoa perguntou: por que você quer mudar? Não, eu queria vir para cá, morar aqui dentro, não sei o quê, né? A criança falando, o filho do pastor falou assim: não, porque, nossa, o que meu pai é aqui na igreja não é lá em casa. É uma coisa aqui, na igreja é mais fácil, né? Às vezes no lugar público dá para você fingir ser quem você não é, né? Você vai lá e dá, não, está tudo bem, está tudo certo. Não, essas coisas acontecem, o problema acontece sempre, mas chega em casa, quebra o pau, né? Não pode ter problema, não, porque não sei o que, já falei 10 vezes, você não me escuta, você não aprende. Paulo está dizendo assim: olha, a vida cristã é uma vida de transparência, é uma vida em que nós estamos sendo moldados, mas é uma vida de transparência. Nós precisamos sermos autênticos, sinceros, genuínos. Não significa que nós devemos nos comportar de maneira errada, pelo contrário, nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus trabalhe conosco nos nossos erros, nos nossos pecados, na maneira equivocada da gente agir. Mas essa transparência é que vai permitindo que o Espírito de Deus molde o nosso coração, porque o Evangelho, ele afeta o nosso dia a dia. É isso que Paulo está dizendo, o Evangelho afeta a nossa vida. Não é só uma questão de imagem, de aparência, o Evangelho é a vida. O Evangelho transforma quem somos. Então, na maneira como a gente lida com a frustração, se está difícil para você, ok, porque às vezes é difícil mesmo. Tem problemas que a gente não está preparado emocionalmente para lidar com eles. Mas pela graça de Deus, o Senhor vai prover para você a cada dia que você precisa, e devagar você vai sendo trabalhado. Então nós precisamos ser genuínos, e Paulo está dizendo isso, né? Quando Paulo fala sede meus imitadores, não é uma questão de ego, dele dizendo assim, olha, eu sou melhor, até porque anteriormente ele inclusive fala que se adaptou, né? Mas ele está dizendo que no que ele imita a Cristo, no que na vida dele é semelhante a Cristo, isso deve ser também reproduzido pela vida dos outros, deve ser posto no dia a dia, né? Terceiro, o ministério do Evangelho, ele procura sempre oportunidades na adversidade. Paulo vai dizer na continuidade do texto que ele foi pregar o Evangelho para os Gálatas por causa de uma enfermidade. Olha o versículo 13: e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ou seja, Paulo, ele não foi pregar o Evangelho à região da Galácia de maneira proposital, sabe, tipo assim, Paulo tinha um itinerário, uma agenda, ele saiu para visitar determinadas cidades para pregar o Evangelho. Dentro desta agenda dele, a região da Galácia não estava contemplada, só que por causa de uma enfermidade física, ele precisou parar na Galácia. E quando ele parou na Galácia, o que ele fez? Desenvolveu o seu ministério, pregou o Evangelho. Ele falou, olha, eu fui até vocês, não porque estava programado, pelo menos não na minha agenda, mas na agenda de Deus estava. Deus tem os seus propósitos, e eu vim aqui porque Deus me mandou, e eu preguei o Evangelho a vocês. Então a gente precisa entender e estar sensível às oportunidades que Deus dá para a gente, enquanto pessoas, enquanto comunidade. Quais são as oportunidades que Deus tem nos dado? As pessoas que Deus tem posto ao nosso lado, para a gente conversar, ajudar, orientar, sermos sinceros com elas, vivermos o Evangelho com elas, ajudarmos a vida delas no que for possível. Oportunidades, porque Deus sempre dá oportunidade para a gente, sempre dá oportunidades. Às vezes a gente tem que estar sensível. Uma pessoa que surge, uma pessoa que procura amizade com a gente, uma família que mora ao nosso lado que está passando por algum problema, um parente que se aproxima um pouco mais no momento de crise. As oportunidades, Deus dá oportunidades. Só que às vezes a gente está tão preocupado com a nossa agenda, que a gente não está sensível à agenda de Deus, né? É a nossa agenda, né? É o que eu quero. É a forma como a gente quer viver, né? O que a gente quer fazer. E Deus tem dado oportunidades. Eu esses tempos atrás, vai fazer o quê? Uns 2 meses ou mais? 3 meses, eu acho, 3 meses. Eu estava no clube,
e estava me arrumando, né, fui tomar banho e tudo, e na hora que eu estava saindo, um rapaz me cumprimentou, falou: opa, tudo bom? Eu falei: tudo bem, e você, tudo bem? Ele falou: bem. Aí eu puxei conversa, né, falei: e as coisas, você pratica que esporte? Aí ele falou: rapaz, vem jogar tênis. Eu falei: que bom. Ele falou: você joga tênis? Eu falei: já joguei, né? Eu falei: mas aposentei no auge, né? É melhor aposentar enquanto está ganhando. Aposentei no auge. Não, brincadeira, gente, sou ruim de tênis. Eu sei jogar, mas sou ruim. E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a conversar. Ele falou: rapaz, tal, não sei o quê. E a pessoa se abriu, ele falou assim: vamos tomar um café? Eu falei: vamos tomar um café. Deixa eu pegar teu telefone, pega o meu e fiz o sacrifício de tomar café. O Salvador está falando que fiz o sacrifício, porque, para quem não sabe, eu tomo 4 garrafas de café por dia, viu? De 1 litro cada um. É bom. Aí a gente conversou bastante, fomos tomar um café, ele me mandou a mensagem, falou: Alex, vamos tomar um café e tal, vamos tomar um café. Depois que ele foi saber que eu era pastor, e a gente conversando, ele falou: rapaz, conheço um pastor, um amigo meu, muito amigo, desde acho que a minha infância, que é pastor, mas ele está lá no exterior. Eu falei: aonde? Ele falou: acho que, se não me engano, é no Canadá. Eu falei: falei, o senhor conhece um pastor também que está no Canadá, o Rafael? Ele mesmo. Amigo do Rafael. Como é que são, né? As coisas. E a gente começou a conversar. Até hoje a gente está conversando. Tomamos já 3 cafés. Plural de café é café, viu? Cafés. E a gente junto, caminhando, tem sido uma bênção. Não estava na minha agenda, mas são coisas que Deus vai fazendo durante a nossa caminhada. A gente tem que estar atento ao que Deus está preparando para nós. É a agenda de Deus. Nós precisamos estar sensíveis para isso. Às vezes no hospital, alguém, às vezes num momento de crise, se achega perto de você. Às vezes o seu filho num momento de fragilidade. É a agenda de Deus. Às vezes é uma enfermidade física nossa que nos põe numa situação que a gente pode ser instrumento de Deus para proclamar o Evangelho. Às vezes numa viagem, as oportunidades, como comunidade local, as oportunidades que a gente tem aqui como igreja, como instituição, Deus abre portas. A gente precisa estar sensível. Então esteja sensível. Fale do perdão de Deus em Cristo Jesus. Aproveite as portas que Deus abre e anuncie o Evangelho. Faça o que você foi chamado em Cristo para fazer, que é dar testemunho do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, porque Ele fez na sua. O Evangelho nos transformou e tem nos transformado, porque nós estamos num processo de crescimento, e nós precisamos também falar dessa mensagem às pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante que nesse processo, quando Paulo vai falando aqui da oportunidade que ele teve, que ele se tornou culturalmente flexível, e que ele é um exemplo a ser seguido no que ele segue a Cristo, no que ele reproduz do Evangelho, Paulo vai levantar uma dificuldade, porque diante da influência desses mestres rivais que estavam tentando forçar os cristãos da Galácia a cumprir a lei judaica, Paulo começou a ser visto de maneira diferente. Paulo vai dizer: eu me tornei inimigo de vocês agora, é isso? Paulo era uma pessoa muito querida, então inclusive aqui pelos Gálatas, inclusive no texto vai dizer que Paulo foi recebido com alegria, mas agora naquele momento em que os mestres judaicos estavam semeando outro conceito de evangelho, um falso evangelho, que inclusive Paulo chama na carta aos Gálatas, nos primeiros capítulos, um evangelho adulterado, falso evangelho adulterado. Ele diz assim: olha, agora eu me tornei inimigo de vocês, já para vocês a nossa relação não é mais a mesma, o que está acontecendo? Paulo, ele questiona isso: será que eu me tornei vosso inimigo? Paulo levanta essa questão para trazer a consciência de volta aos cristãos da Galácia. Ele quer que os cristãos da Galácia pensem. Por quê? E ele começa a argumentar sobre isso, e ele usa uma situação interessante, porque ele diz assim: olha, esses novos mestres, o que eles estão fazendo? Eles estão chegando até vocês, tentando convencer vocês, e nesse processo de convencimento eles estão elogiando vocês, estão tentando ganhar vocês com bajulação, essa é a expressão que Paulo está usando no texto,
Está tentando ganhar vocês com bajulação, com um único propósito: que vocês possam seguir a eles e bajular eles. Essa é a lógica dos falsos mestres, dizendo: a gente vai falar para vocês o que a gente quer que vocês façam, a gente vai elogiar vocês, e assim, vocês sendo manipulados por nós, vocês vão bajular a gente. É um sistema de é quase uma pirâmide, né? De manipulação aqui, né? É um sistema, a gente vai, não sei o que, e vem, não sei o que, e tal. E Paulo, ele sofre com isso, por quê? Porque Paulo não bajula. Paulo, ele tem uma amizade, e ele põe isso, uma amizade sincera, só que nessa amizade sincera, Paulo fala a verdade do Evangelho. E no falar a verdade do Evangelho de maneira sincera, gera às vezes alguns desconfortos. E por gerar um desconforto, às vezes o relacionamento cria ruídos. Não é assim? Às vezes as pessoas gostam de ouvir só coisa boa, né? Às vezes é complicado. E Paulo estava lá: não é assim. Ó, vocês estão errados. Vocês estão sendo insensatos. Imagina Paulo chegando e falando: vocês estão sendo insensatos. É uma palavra dura. Mas Paulo entendia que pela amizade que ele tinha, ele precisava falar isso. Só que os mestres que estavam caminhando por outro caminho estavam seguindo uma outra estratégia, que era da bajulação. Olha, não, vocês são bons demais mesmo. Olha, vocês aceitaram Jesus. Oh, que povo fofo que vocês são. Né? Ah, que povo maravilhoso. Só que é o seguinte: vai ficar melhor ainda se vocês começar agora a fazer a circuncisão, né? Porque lá Abraão teve que fazer, então vocês vão ficar mais bonitinhos ainda, né? Vocês estão entendendo? Mas não, nessa perspectiva de manipulação. E Paulo dizendo assim: olha, não é esse o caminho, e vocês precisam entender que o zelo deles nesse aspecto é para se inflar, para se inchar, ou seja, para que eles sejam bajulados. A intenção deles é esta, e vocês não podem cair nisso. E eu que preguei o Evangelho para vocês desde o início, tenho amizade com vocês. Então a gente precisa estabelecer, é difícil isso, ainda mais na sociedade que nós vivemos, que é a sociedade de aparências, né? E a gente está vivendo um tempo complicado. Acho que toda a mudança, a gente já passou, né? E estamos vivendo uma nova era, que é a era da tecnologia. De todas as mudanças que houve, nós estamos passando por essa nova era, onde grande parte dos nossos relacionamentos estão se tornando relacionamentos virtuais, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes. E o que está acontecendo hoje devido aos relacionamentos virtuais? A gente tem uma diferença no nosso convívio pessoal e no nosso convívio nas mídias, né? Então, suponhamos, quando você vê essa relação do apóstolo Paulo com a igreja da Galácia, era uma relação de amizade sincera. E a forma como eles tinham de se comunicar era mandando cartas, tanto que a carta que a gente tem é uma carta. Paulo escreveu, porque não dava para ele mandar um WhatsApp, né? E aí, povo da Galácia, vocês estão bem? Né? Hashtag tamo junto. Né? Não dava, era outras formas de comunicação. Só que quando Paulo ia, e olha só que ele falou isso está presente no versículo, pessoal: eu queria estar presente com vocês para falar em outro tom. Em outro tom. Por quê? Porque a conversa face a face, ela tem outro tom, certo? Quando a gente conversa com alguém, tem muitas coisas envolvidas. É o que a gente fala, é o tom que a gente fala, é a expressão facial que a gente comunica, é a nossa gesticulação, certo? Tudo isso faz parte de uma comunicação. Quando você escreve um texto, você que se comunica, mas você não sabe a expressão. Dependendo do jeito que você lê, uma palavra que pode estar sendo com muito amor, pode ser lida como uma cobrança, né? Tanto que às vezes tem coisa que você vai mandar para o WhatsApp, você fala: não, deixa eu mandar um áudio aqui para a pessoa ouvir a minha voz, depende se eu mando só escrita aqui, vai dar rolo. A gente faz isso. Por quê? Porque só a voz já ajuda. Só que hoje, qual que é o problema? Hoje as pessoas estão se comportando de maneira diferente nas mídias sociais. O que você vê de agressão, de ofensa, de ataque na mídia social é absurdo. A pessoa vai lá e publica uma frase, o outro vai lá, pá. Gente do céu, absurdo. A pessoa, que não sei o que, os haters, né? É uma violência, é um ataque, assim, absurdo, porque a pessoa colocou uma frase lá que o outro não concordou.
Quando era face a face, a gente não concordava também, mas havia respeito, havia educação, havia bom senso, né? Havia inclusive o silêncio, né? Quantos de nós não crescemos que a gente discordava dos outros, o pai e a mãe falavam assim: você fica quieto, você não fala nada. Fulano é mais velho, você não fala nada. Você não falava, você ficava assim, você engolia seco, né? Às vezes coçava a garganta, mas engolia seco. Agora você vai na internet, o que acontece? É uma ofensa, é um ataque. Quando não tem argumento, ataca a pessoa, né? A pessoa falou uma coisa que você não concordou. Mas você é feio, né? Tem a ver ser feio, ser bonito com o que falou, né? Mas é um absurdo, porque hoje em dia está desse jeito. Então, quando nós lemos o texto aqui sobre sinceridade no relacionamento, o que Paulo quer trazer para a gente, o que eu queria deixar de lição para nós, é que, primeiro, nós precisamos ter sinceridade na nossa fala. Nós não só podemos, como nós devemos falar o que é bom, o que é necessário para um amigo, para um irmão, para um membro da família, precisamos falar. Esse é um ponto. Mas o segundo ponto, que é um contraponto, a verdade precisa ser dita em amor e não de maneira ríspida, arrogante, ofensiva. Porque às vezes nós falamos algo que nós estamos certos, mas falamos da maneira errada. Você já ouviu a expressão, olha, falou que era certo, mas perdeu a razão, né? Perdeu a razão. Por quê? Porque não soube falar. Então Paulo, ele tem uma relação que ele fala a verdade, mas ele fala a verdade em amor. Ele sabe, Ilma. Exatamente, muito bom. Não é o que você fala, mas como você fala, né? A forma como você fala. Isso acontece em vários momentos. Vamos supor, relacionamento de marido e mulher, né? Relacionamento de casais. Quantas vezes você falou alguma coisa para sua esposa ou para o seu marido que você estava certo naquele ponto, mas você falou de forma errada? Você discutiu, você brigou, se ofendeu, né? Se agrediu verbalmente. Então, Paulo está dizendo isso, falando assim: olha, é difícil essa relação, porque é difícil pelo seguinte: às vezes nós falamos de maneira errada, porque às vezes a gente fala na hora da raiva, né? Sabe que negócio que você perdeu a estribeira? É isso aí. Os paulistas perdem a estribeira também, né? Mas conhece, vocês conhecem a expressão, né, ou não? É que você conhece, pô. Então a gente vai perdendo, às vezes, a razão, o bom senso. Por que a gente faz isso? Por que isso acontece com a gente? Porque a maioria de nós, isso é cultural, isso é cultural. Pela cultura nossa brasileira, nós vamos engolindo o sapo, certo? Vou usar outro ditado: engolindo o sapo, não engolindo, aguentando, até que chega a hora que a gente não aguenta mais. Aí o que a gente faz? Explode. E quando a gente explode, o que a gente faz? Bobagem, a gente perde a estribeira. A gente fala o que a gente pensa, e às vezes a gente está certo, mas a gente fala com raiva, a gente fala indignado, a gente fala irado, e a gente acha que está certo, porque a motivação foi certa do início. Olha, não é esse caminho e tal, mas a gente espera o momento que a gente perde a cabeça. E nessa relação de sinceridade, às vezes é difícil isso, porque você no dia a dia falando, você ir confrontando em amor, você ir falando: olha, eu não penso assim, eu acho que não é esse o caminho, não sei o quê, é desgastante. É desgastante, não é desgastante? Você fala, aí você fala de novo, aí você fala outra vez, aí você fala, e vai. Mas é essa vida, é assim que tem que ser, né? E Paulo se coloca dessa forma. Portanto, que nós possamos usar o tom de voz adequado na proclamação do Evangelho, no ensino e na vivência nossa do reino, vivendo com sinceridade, com transparência, entendendo o que é cultural, o que não é, o que é o Evangelho, e que nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Amém? Nós vamos orar, depois eu vou passar para o Paulinho, que vai dar os avisos para a gente. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Quais são as oportunidades que Deus tem dado para você? Quem são as pessoas que Deus tem posto à sua volta? Os membros da sua família, os seus amigos, seus colegas de trabalho. Como você tem vivido o Evangelho, sua vida com Cristo, sua espiritualidade? Peça para que Deus lhe ajude, lhe oriente. Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez por esta manhã. Obrigado por esse tempo precioso, junto aos meus queridos irmãos e irmãs aqui. Como é bom ler a Tua Palavra e sabermos que o Senhor nos orienta, Pai. Agora, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática, no dia a dia, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, exercendo o nosso ministério, Pai. Não de uma maneira formal, mas no dia a dia, de uma maneira informal, entendendo que tudo que fazemos é para a glória do Teu nome. E que assim a Tua bênção, ó Pai, a Tua graça, alcance aqueles que estão à nossa volta.
Cuide das nossas famílias, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Cuida daqueles que estão, ó Pai, passando por momentos de dificuldades, sejam de enfermidade, física ou emocional, e que assim, ó Pai, a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre todos nós. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe.